Com mais de 10 mil mortes pelo novo coronavírus, a Itália divulgou nesse último mês um levantamento que mostrava as características das pessoas que morreram por Covid-19. Quer saber quais foram essas características? Quais as comorbidades mais frequentes? Entender um pouquinho mais do perfil desses pacientes que vieram a óbito pelo novo coronavírus? Tudo isso nesse vídeo. Bom, pessoal, a análise que eu vou trazer para vocês aqui hoje, ela observou cerca de 2003 casos, tá? Foi realizada pelo Instituto Superior de Sanità, instituição pública italiana, tá bom? Que é o principal órgão técnico-científico do Serviço Nacional da Itália, sediado em Roma. Que os idosos morreram mais, isso todos já sabemos, não é o meu foco. Hoje eu queria destacar nesse vídeo as comorbidades tratáveis. E quais foram as mais frequentes? Vamos lá? Então, trazendo para vocês então os resultados, a porcentagem de pessoas sem comorbidades, ou seja, pessoas rígidas, que vieram a falecer, chegou a 0,8% do total de pacientes analisados, seguida de 25,1% que apresentavam uma única patologia de base. E cerca de 25,6% apresentavam duas patologias de base. Por último, com 48,5% que apresentavam 3 ou mais comorbidades. Entre as comorbidades mais comuns que a gente pôde observar nesse estudo, pressão arterial, ou seja, a hipertensão arterial, estava presente em cerca de 75% dos casos analisados. Seguida, em segundo lugar, pela diabetes, que estava presente em 35,5% das mortes relatadas nesse estudo. Em terceiro lugar, e não menos importante, temos as cardiopatias, que estavam presentes em 33% dos analisados. Outro estudo interessante, dessa vez não mais na Itália e sim no Reino Unido, foi um estudo que analisou cerca de 196 casos de internação por Covid-19, que trouxe o seguinte resultado, o seguinte título pra gente: 7 de cada 10 pacientes com coronavírus em UTIs do Reino Unido são obesos. Outra informação muito importante que chama bem a atenção, que traz esse estudo, é que 40% desses pacientes obesos, então, que se encontram na UTI, nas UTIs do Reino Unido, 40% deles não estão na faixa etária maior que 60 anos, ou seja, não são pacientes idosos, né? Ainda não há uma associação clara, ainda a gente não pode afirmar que com certeza existe essa associação, tá? Mas parece ter uma relação importante então com a gravidade da infecção pelo coronavírus com o excesso de peso. A gente precisa lembrar que a obesidade trata-se, de uma inflamação contínua do seu corpo, e isso pode levar a prejuízo do seu sistema imunológico. Tanto que a gente já tem essa relação analisada no nosso passado, que podemos observar que quando a gente teve a infecção por H1N1, o surto lá de trás, houve uma clara associação sim com o excesso de peso e com a gravidade da infecção. Parece que o mesmo ocorre agora também com o Covid-19. Esse vídeo não é para deixar as pessoas sem comorbidades tranquilas e muito menos não teve o objetivo de apavorar as pessoas com essas comorbidades que eu citei aqui. Esse vídeo teve muito mais como objetivo que a gente pudesse refletir em relação à gravidade da infecção por coronavírus. A infecção por coronavírus é sim grave, mas muito mais grave são as comorbidades que a nossa população apresenta. Até o momento não existe um tratamento específico para a infecção do Covid-19, mas para hipertensão arterial, diabetes e obesidade existe. Possuímos inúmeras medicações para o tratamento e controle dessas doenças crônicas. É como eu sempre digo, pessoal, uma pessoa com hipertensão arterial que mantém a sua pressão dentro da meta não vai colher as complicações graves da doença,
assim como no diabetes. Desde que você mantenha o seu perfil glicêmico dentro da normalidade, tudo irá correr bem, as complicações não virão na mesma intensidade. Eu gostaria muito que vocês tratassem as comorbidades de vocês como vocês estão tratando agora a infecção com o coronavírus, que tivesse os mesmos cuidados, não só agora durante a pandemia, mas também depois dela, que fique esse aprendizado. Talvez o nosso maior inimigo, que já está presente no nosso meio há muito tempo, seja mais letal do que o coronavírus. E a verdadeira pandemia que precisamos tratar para futuras ocasiões como essa é a pandemia causada pelo açúcar, a pandemia causada pelo excesso de peso e pelo excesso de sal.